Graça e a paz de Jesus, povo de Deus, alegria sempre poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu peço para que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós leremos nessa noite dos versos de 1 a 6. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6. Esses serão os versos, o texto para a nossa meditação nessa noite. Sem mais delongas, diz assim a palavra de Deus. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oremos. Senhor Deus Pai, fala conosco através da Tua palavra. Essa é a nossa singela oração nessa noite, para que possamos sair daqui transformados, vivificados, com o entendimento correto das Escrituras. Essa sim, Tua palavra, que nos molda, nos formata, nos faz enxergar além das circunstâncias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu era garoto, ali por volta de 12 anos, eu fui fortemente, profundamente marcado por um filme chamado O Outro Lado do Céu. Alguém conhece esse filme? E esse filme é dos mesmos produtores de A Lista de Schindler, de Jurassic Park, com uma recém-descoberta Anne Hathaway, que fez aí filmes Diário de uma Princesa, O Diabo Veste Prada. Filme ruim, né? Para citar logo no começo do sermão. Mas enfim, talvez vocês conheçam esses filmes. E talvez você fique interessado com essas credenciais dos produtores de investir 2 horinhas ali da sua vida nesse filme, O Outro Lado do Céu. O filme conta a história de um missionário norte-americano chamado John Kronberg, que largou tudo. Largou seu país, largou ou deixou ali momentaneamente a sua noiva, deixou tudo que ele conhecia ao seu redor e foi para uma ilha pequenininha chamada Tonga, uma das 170 ilhas do Pacífico Sul, para você se localizar geograficamente perto das ilhas Fiji. E o filme conta a história desse missionário nesse lugar remoto, enfrentando tudo o que uma missão como essa poderia acarretar, encarando como a missão da sua vida. Então, ele precisou passar por todos os perrengues que o missionário nessa circunstância passa. Aprender uma língua nova, aprender uma cultura nova, aprender a comer comidas diferentes demais, desafios de uma ilha remota, uma ilha sem recursos. Enfim, é um baita filme. E num dos momentos mais marcantes, pelo menos para mim, tem uma frase nesse filme que eu carrego comigo, e talvez você já me ouviu em algum sermão, em alguma escola bíblica, falar dessa frase, que eu carrego comigo até hoje. Uma frase muito especial, que diz o seguinte, que existe uma ligação entre o céu e a terra. Encontrar essa ligação faz com que tudo tenha sentido, até mesmo a morte. Mas não encontrar essa ligação faz com que tudo perca o sentido, até mesmo a vida. E a gente sabe que ligação é essa que está sendo dita. Pois bem, muitos anos depois de ver o filme pela primeira vez, vi outras vezes, eu quis me aprofundar mais e eu fui direto na fonte. Pesquisei se tinha algum livro que baseava o filme e tinha. Não tem tradução em português, mas uma tradução livre seria algo como No Olho da Tempestade. Um livro em inglês ainda, não tem traduzido. E eu muito empolgado com a leitura, porque o filme me marcou profundamente, ali por volta da 13ª página, numa citação que parecia ser uma citação bíblica qualquer, eu me deparo com a seguinte abreviação do livro bíblico ali no caso, D e C. E eu pensei, uai, um uai bem mineiro. Eu não conheço essa abreviação. Será que eu pulei alguma matéria no seminário?
Será que tinha algum livro escondido das Escrituras e eu não estava sabendo? Mas esse D&C não é dos livros canônicos que nós temos na Escritura. Significa doutrina e convênios dos livros dos Mormons. Imagina a minha profunda decepção de descobrir que um dos meus filmes preferidos de toda a vida estava baseado não numa obra cristã, confessional, evangélica, protestante, em seus termos, mas numa obra de um mormon. Era um missionário mormon. E esse é o ponto para eu perguntar para vocês, meus irmãos, se nós temos ciência correta e exata daquilo que delimita a nossa fé, daquilo que fecha o cerco a respeito daquilo que a gente crê. O que nos torna verdadeiros seguidores de Cristo? Será que a nossa confissão importa nesse processo? Porque é isso que o apóstolo Paulo vai traçar aqui nos primeiros versos do capítulo 4. Será que a nossa fé está no mesmo pote de outras fés? Será que a nossa fé é da mesma qualidade da fé dos testemunhas de Jeová, dos mormons, dos espíritas? Será que basta dizer que há um Deus Pai e está tudo certo, nós somos todos irmãos? É isso que o apóstolo Paulo vai tratar a partir do capítulo 4. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho o contexto da cidade de Éfeso, para essa igreja para a qual o apóstolo Paulo está escrevendo. Éfeso era uma cidade muito importante, que a gente tem muito conhecimento e detalhes no livro de Atos, no capítulo 19. Depois você pode voltar na sua leitura bíblica. Você vai descobrir muitas coisas interessantes a respeito da cidade, dos costumes, mas também pela história. A gente sabe muita coisa da cidade de Éfeso pela história. Éfeso era uma cidade cosmopolita, era o epicentro dos cultos pagãos daquela época, dos gregos, dos romanos. Era uma cidade que era efervescente por causa da sua rota e de tantas pessoas que transitavam ali. Então Paulo chega nessa cidade, uma cidade de idolatria, uma cidade de muito contexto de fés diferentes, de filosofias que por ali circulavam, e Paulo começa a pregar sistematicamente naquela cidade por volta de 2 anos ali na sua campanha missionária. E Paulo tem um modelo de pregação que nos serve de inspiração até hoje. Paulo chegava nas sinagogas, cujo culto era no dia de sábado, e pegava o Antigo Testamento, que eram as escrituras que dispunham ali no momento, e pregava a Cristo. Ele encontrava Cristo a partir do Antigo Testamento, que é o que nós fazemos até hoje com toda a escritura. Nós olhamos para ela e perguntamos, onde está Cristo aqui no texto? Onde está a obra do nosso Redentor? E Paulo fez isso, começando na sinagoga, depois de 2 meses ele vai para a escola de Tirano, e continua a pregar o evangelho. Fato é que muitos se converteram ali no ministério poderoso do apóstolo Paulo. Muitos judeus e muitos gentios. Guarde essa informação, ela vai ser importante daqui a pouquinho. E o ministério que o apóstolo exerceu ali foi tão poderoso que a gente pode ler no relato de Atos que os utensílios pessoais de Paulo eram servidos no ministério de cura e de libertação. Sim, haviam exorcismos bíblicos ali acontecendo e havia muitas curas. De modo que o lenço do apóstolo Paulo, os seus aventais, quando se encontrava com as pessoas, eram utensílios para operar esse tipo de milagre, esse tipo de obra. E tem alguns episódios interessantes na cidade de Éfeso, que você pode também ler lá no livro de Atos, que ajudaram a formar esse pano de fundo daquilo que a gente vai expor daqui a pouco, mas também a espalhar a mensagem do evangelho. Certa feita existia um conjunto de judeus exorcizantes que diziam expulsar demônios em nome de Jesus e de Paulo. E aí os demônios, para esses judeus, falavam o seguinte: olha, Jesus eu conheço, eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Deus nos livre de uma cena assim, né? Mas era o que acontecia ali. E Paulo, sim, no poder e na graça do Senhor Jesus, teve um ministério muito poderoso nessa área também. Mas eles precisaram sair fugidos, como era de costume nas campanhas missionárias do apóstolo Paulo, e isso também cooperava para o engrandecimento da mensagem que se tomava ali no meio daquele povo. E o apóstolo Paulo, deparando com isso, ele deixa uma carta para a igreja em 2 sessões. Primeiro, uma parte muito doutrinária, como é muito comum nas cartas do apóstolo Paulo.
Se vocês estiveram comigo na última exposição completa que eu fiz no livro de Tessalonicenses, vocês devem se lembrar que Paulo ele divide muito bem as suas cartas. Ele faz 2 ou 3 blocos e cada um desses blocos tem um intuito a cumprir. E aqui não é diferente. Do capítulo 1 a 3 é uma parte muito dogmática, doxológica, que diz a respeito do evangelho, o clímax do evangelho no Senhor Jesus, aquilo que a obra do Senhor Jesus faz em nós. E aí no segundo bloco, sempre intercalado por orações, Paulo nos dá a direção de como nós viveremos. Como que nós vamos agir nesse mundo? E aí cada centímetro quadrado da nossa existência não passa desapercebido. Desde do trabalho, da casa, criação de filhos, papel de marido e esposa, tudo isso é coberto a partir dos ensinamentos, tendo como base essa primeira parte doutrinária. Isso vai acontecer aqui na carta aos Efésios, a partir do capítulo 4, até o último capítulo, o capítulo de número 6, visando entender o nosso papel no mundo. E mediante isso, Paulo nos traz uma pergunta, que talvez não esteja tão visível assim no texto, mas nós precisamos enxergá-la. O que nos torna um como igreja? O que nos traz uma unidade? O que nos forma como uma santa e verdadeira igreja de Deus no mundo? Você já se fez essa pergunta em algum momento da sua caminhada cristã? O que é uma igreja, afinal de contas? E por que a gente é reunido como uma igreja? Qual que é o projeto de Deus no meio disso tudo? O apóstolo Paulo vai começar a nos dar respostas a respeito disso. E é a respeito disso que eu quero tratar de um tema com os irmãos nessa noite. De que uma igreja saudável, ela é marcada por sua unidade espiritual. Uma igreja saudável, ela é marcada por sua unidade espiritual. E aqui nós conseguimos visualizar 3 momentos ou 3 pontos, como nós pastores costumamos dizer num sermão tipicamente presbiteriano. Você pode ver aí no verso 1, o primeiro ponto, que nós somos unidos por um chamado divino. Essa é a nossa espécie de união. Um segundo ponto, nos versos 2 e 3, que nós somos unidos por uma conduta cristã de amor. E por fim, um terceiro ponto, que nós somos unidos por uma confissão evangélica. Eu vou explicar esses termos nos versos de 4 a 6. Então são esses 3 momentos que aparecem aqui para nós, nos versos de 1 a 6, que eu gostaria de explorar com vocês nessa noite. Então vamos ao primeiro. Veja aí na sua Bíblia. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Esse é o primeiro ponto para nós entendermos o que é a igreja. E por que nós somos igreja, afinal de contas. Nós somos igreja, somos feitura como povo e corpo, porque nós estamos debaixo de um chamado divino. É Deus quem faz isso nos nossos corações. Repare que a igreja ela não é igual a nenhum outro tipo de clube social que você pode encontrar aí fora. Porque nenhum outro ajuntamento tem um mestre que é o Senhor do cosmos. Você pode até encontrar seitas, reuniões, ajuntamentos que tem uma figura ali que centraliza e tudo mais. Mas nenhuma delas está debaixo da autoridade que foi dada a Jesus Cristo. A igreja do Senhor, sim. Isso nos diz que nós fomos chamados para sermos igreja. Porque a voz proclamativa, declarativa e que dá vida do Senhor Jesus nos transforma num povo. Não é por sua vontade própria. Não é porque você acordou de manhã ou você veio agora à noite pensando, senti uma vontade de ir para a igreja. Vou para a igreja. Vou cultuar a Deus. Isso não é algo que surgiu num vácuo do seu coração. Às vezes porque você está debilitado, porque você está precisando de uma palavra de consolo. Não parte do movimento que você faz por você mesmo. É impossível para nós. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que nós somos feitura de igreja e povo de Deus, porque estamos debaixo desse chamado divino. Deus está nos dizendo, através do seu Filho amado, de que nós somos igreja porque Ele quis nos fazer um povo. E daqui a pouco eu vou dizer o quão diferente nós somos para que esse projeto dê certo.
Precisa ser algo que vem do próprio Deus. Porque senão não daria certo de maneira alguma. Então perceba que esse chamado divino que te impele a talvez primeiro participar, depois interagir e por fim dizer eu quero fazer parte, não é algo que parte do seu pobre coração. Não é algo que parte do meu pobre coração. Não é algo que simplesmente deu na telha. Mesmo que você tenha crescido num lar evangélico, numa família cristã, precisa haver uma operação de Deus em você. Jesus fala disso. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. Veja aquilo que é conhecido como a oração sacerdotal de Cristo. Olha que riqueza Jesus nos dá sobre esse povo que é feito para Ele, para ser apresentado como noiva dele. João capítulo 17. O texto é um pouco longo, então acompanhe a leitura. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha esse chamado divino que nos une, que nos faz igreja aparecendo aqui. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora veja, verso 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles, a igreja, reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Perceba esse movimento de Jesus no relacionamento trinitariano com Deus o Pai, se comunicando: Senhor, é o teu povo. O Senhor o destes a mim. O Senhor o formaste. O Senhor fez igreja para ser igreja. Não é algo que naturalmente eu e você quiséssemos. Não é algo que da nossa condição primeira, que é caída, pudéssemos desejar. Mas porque Jesus, nesse diálogo com o Pai, pede ao Pai e ora por nós, nós somos feitos povo dele, igreja, corpo, noiva, ou qualquer outra qualificação que apareça nas Escrituras. E mais do que isso, Efésios continua nos dizendo aí que nós somos chamados por Deus para vivermos de maneira digna dessa vocação a qual nós somos chamados para sermos igreja. Ou seja, duas doutrinas importantes das grandes doutrinas da graça aparecem aqui para nós. Primeiro, essa graça irresistível, que nos transforma em igreja. E segundo, a perseverança dos santos, que significa que Deus mesmo, através do teu Espírito Santo, opera em nós uma vida de santidade, a ponto de vivermos uma vida digna dessa vocação de ser igreja. Mais uma vez, você não permanece na igreja simplesmente porque a sua vontade própria dá conta. Ela não dá. Mas porque Jesus orou por você. Porque Jesus pensou em você. E Efésios vai nos dizer isso lá no comecinho, no capítulo 1. Antes mesmo da fundação do mundo. Você foi chamado para fazer parte de uma outra família além da sua família nuclear. Que é a família do povo de Deus. Isso não é brincadeira. Isso não é uma coisa simples na nossa rotina e na nossa agenda. Isso não é um negócio que a gente encaixa no domingo para cumprir tabela. Mas é um chamado para ser família. Uma família que vive em amor e santidade.
Uma família que corresponde uns aos outros com aquilo que vai aparecer aí no segundo verso e no terceiro. Nós somos unidos pela conduta cristã de amor. Veja aí, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa é a outra parte da história. A primeira é que você foi chamado graciosamente para fazer parte dessa família. Mas a segunda é que você está ativamente envolvido na vida dessa igreja para ser suporte para o seu irmão, para a sua irmã, para viver uma vida de doação, de amor. A igreja em Tessalônica era uma igreja conhecida pela virtude de amar uns aos outros. A igreja em Atos, no capítulo 2, dos versos 42 a 47, que nos dá um retrato bastante nítido de como era a igreja primitiva ali nos tempos iniciais, nos diz que a igreja contava com a simpatia do povo. Cantamos muito essa música no acampamento, não é, Rev? Porque Deus fazia do amor um pilar no meio daquele povo. Isso significa que para nós não mudou. Nós precisamos ser conduzidos num ambiente de amor. E isso deve florescer no meio do povo de Deus. Existem duas marcas que qualificam todas as outras marcas da igreja. Você vai encontrar isso nos melhores livros reformados sobre eclesiologia, ou seja, sobre a doutrina da igreja. Duas marcas sobressaem debaixo da autoridade de Jesus: o amor e a santidade. Se nós não tivermos um desses dois pilares, nós não temos uma igreja saudável. Nós precisamos ser uma igreja amorosa, em que os seus membros entendem que a vida ela é fraternal mesmo. Ela é a vida de irmão e irmã. Ela é a vida conjunta. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos ter uma igreja que passa pano para o pecado, para usar uma linguagem bem moderna. Precisamos ser uma igreja de santidade, de santificação, que busca glorificar a Deus com a sua vida, conjunta, familiar. Veja que esse é o chamado pelo qual nós somos inseridos no meio do povo de Deus. Você quer viver uma superficialidade de igreja? Você pode. Mas se você não vai alcançar todas as benesses que Cristo prometeu à sua noiva e que Ele mesmo formatou no DNA da sua igreja. Sabe como você vive uma vida superficial de igreja? Quando você não se envolve. Quando você simplesmente acha que o trabalho do crente é sentar numa cadeira, louvar o Senhor no culto de domingo, receber a mensagem, voltar para casa e não se comunicar com ninguém. Isso não é vida de igreja. Ou ao menos se for algo bastante superficial. A igreja foi projetada para ser uma família, em que há suporte, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, suportando uns aos outros, doando o seu tempo, às vezes recurso, doando parte boa da sua agenda, de como você se programa, se envolvendo no problema dos outros, entendendo que o problema do outro também vira um problema seu. No mundo lá fora não é assim. Lá fora, no mercado, em outras instâncias, cada um que se vira com seus problemas, não é? Mas não é assim na igreja. Na igreja nós abraçamos o problema dos outros, porque não é dos outros, é nosso. Nós somos família, precisamos ser suporte e precisamos trabalhar isso com humildade, com longanimidade, com mansidão. Sabe por quê? Deixa eu te contar um negócio. Não vai ser fácil. Não é fácil. Se você está aí no seu primeiro, segundo ano de igreja, talvez você ainda esteja numa lua de mel. Tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Mas conforme os anos passam, conforme você vê as dificuldades que existem entre gente, que é gente ainda, que lida com uma velha natureza pecaminosa, você percebe que você precisa de humildade, de mansidão. Você precisa de um longo ânimo para suportar algumas questões e coisas que acontecem. Mas é para ser assim mesmo. Deus trabalha em nós através da igreja. Esse é um método excelente que Deus projetou para afiar você na sua fé, na sua caminhada.
para que você seja mais humilde, seja mais manso, tenha um ânimo maior e possa manifestar o fruto do Espírito em todas as suas instâncias. Mas se você viver uma vida superficial de igreja, você não vai ser desafiado a viver isso. Você pode simplesmente chegar aqui, sentar no seu banco, ir embora calado, como diz o ditado, né? Entrar mudo e sair calado. Pode. Está no seu direito. Mas você não vai usufruir das bênçãos celestiais que o Senhor Jesus deixou para o seu povo. Nós somos povo aliançado. Isso se manifesta cuidando de gente e também sendo cuidado. Talvez você está numa condição que você diga assim, pastor, eu não estou conseguindo cuidar nem de mim. Como é que eu vou cuidar dos outros? É para isso que é a igreja também. Unidade espiritual diz a respeito de ser cuidado. Talvez você esteja num momento frágil de ser exatamente cuidado como uma ovelha cuidada. Mas se você não se abrir, se você se camuflar e fechar, veja só, não terão como cuidar de você. Sim, requer um pouco de coragem, ou talvez muita, para abrir, expor, mostrar onde está doendo, onde está sangrando. Mas é para isso que nós somos igreja, meus irmãos. É para ser suporte. A palavra suporte aqui é literalmente isso. Ancorar uns nos outros. Para que a gente não tropece. Aqui é o único lugar, não é na política, aqui é o único lugar que a gente pode dizer que ninguém solta a mão de ninguém. Vocês lembram desse lema no passado? Mas aqui é o único lugar que a gente pode fazer isso verdadeiramente. Lá fora, com quem quer que seja, são apenas outros humanos falhos. Mas na igreja nós temos uma figura de um redentor, de um rei. Aquele que veio por nós, que a sua obra nos formou como igreja. Vocês viram o texto de João, capítulo 17. Nós precisamos amar uns aos outros. E a igreja precisa ser um ambiente de amor. Você tem que entrar aqui nessa igreja, tem que viver nela e entender. A igreja presbiteriana Bueno é um ambiente de amor e santidade. É para isso que nós estamos aqui. E isso nos dá liga e nos transforma numa igreja saudável. Isso nos faz uma igreja mais parecida com a família que Cristo projetou para ser. E veja, família tem problema, não tem? Não sei a sua, mas a minha tem. Acho que de todos nós. E a gente vai lidar com isso sendo manso, humilde, suportando, doando amor e sendo amorosos e também nos deixando ser cuidados. Mas por fim, não é somente na prática do amor que nós temos uma unidade espiritual na igreja. Nós precisamos ter uma confissão certa. Nós precisamos entender a fé que nós carregamos. Nós precisamos entender se de fato somos uma igreja do Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, nos versos de 4 a 6, veja essa confissão que há aqui. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós somos unidos por uma confissão evangélica. O que isso significa? Ela é evangélica porque ela parte do evangelho. Ela parte daquilo que cerca e delimita e delineia a nossa fé. Se nós não confessarmos isso, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança para a qual todos nós fomos chamados, que há um só Senhor, um só Deus, Pai, um só batismo, uma só fé, a gente corre o risco de abraçar uma fé que não é verdadeira. E o grande risco de abraçar uma fé que não é verdadeira é descobrirmos, afinal, pelas palavras do Mestre, não te conheço. A sua fé tinha todos os elementos, menos esses. Isso significa que, de uma maneira muito clara e específica, a fé cristã, ela é delimitada. Ela não abraça todos os tipos de pauta, não abraça todas as questões, ela não abraça todas as religiões, mas diz a respeito exatamente do que o apóstolo Paulo está nos colocando aqui. E a igreja
muito cedo na sua história, formulou credos para embasar a sua fé como uma fé que é verdadeira e coerente. Porque você pode dizer, como muitas pessoas dizem fora, não, pastor, eu tenho Jesus no meu coração, Jesus é meu amigo. Jesus é meu brother. Mas eu também acredito no Exu não sei das quantas, acredito no Buda, acredito nas religiões espiritualistas, mas Jesus é meu amigo, Jesus está no meio do bolo todo. Isso não é uma fé verdadeira. Isso não é uma fé que salva. E a gente sabe que o único mecanismo de salvação é a fé dada pela graça no Senhor Jesus na sua obra. Não é por obras para que a gente não se glorie, mas é no Senhor Jesus, mas é nele. Não é num conjunto de ideias e filosofias, não é uma coisa que eu vi ali, agrego aqui, trago um pouquinho daquilo. Ouvi uma frase interessante do coaching, vou agregar para minha fé agora. Misturar. Não. A fé é delimitada. Ela diz que é um só corpo. É uma só igreja, afinal de contas. Mesmo que entre nós existam várias denominações, ainda assim todas devem estar debaixo do mesmo credo, debaixo da mesma crença, e responderem que é uma só igreja, afinal de contas. Por mais que tenhamos divergências doutrinárias e questões teológicas entre nós. Mas isso não nos desfaz a união, que é uma união mística com Cristo. Não é místico porque nós somos místicos e esotéricos, mas é porque é tão profunda, que a nossa melhor racionalização, a nossa melhor teologia não dá conta de entender o significado completo de sermos unidos a Cristo. Você já conversou com alguém? E papo vai, papo vem, de repente, ô fulano, você é crente? Sou. Você também é? Sou. Você fica assim, uai, que coisa, né? E aí você percebe que aquilo aconteceu porque o santo bateu. Calma, gente. O santo aqui em questão é o Senhor Jesus. Você percebe que existe o Senhor Jesus moldando aquela conversa, de modo que você consegue perceber ali um irmão, uma irmã, alguém que tem a mesma fé que você. Temos um casal aqui nessa igreja, irmãos queridos, que, contando um testemunho lindo sobre o que é ser igreja, disseram de uma viagem que eles fizeram para o Chile, e lá eles conheceram um casal de chilenos crentes no Senhor Jesus, e que com 2 dias ali de convívio com eles, parecia que era uma eternidade de comunhão. Você já experimentou isso? Isso precisa ser experimentado em algum momento da sua vida. De você perceber a fé em outra pessoa, talvez um desconhecido, que é seu irmão e sua irmã. Porque lá no céu é exatamente isso que você vai acontecer. Você vai ter uma coleção dos santos do Senhor que você nunca teve contato. E eu não estou falando só dos famosos, não estou falando só do apóstolo Paulo, Pedro. Talvez a fila para conhecer esse pessoal seja grande. Mas estou falando de irmãos e irmãs ao redor do mundo, gente de fé simples. Gente às vezes até mesmo iletrada, mas que tiveram o coração para o Senhor nessa confissão. Souberam que era um só corpo, era um só Senhor, era um só Espírito Santo guiando e moldando a vida dessas pessoas. E deixa eu te dizer algo mais. Se você não gosta de ser igreja aqui, eu tenho uma péssima notícia para você. Como é que você espera gostar de ser igreja na eternidade? Porque lá na eternidade é igreja. Maior, mais ampla, com uma dimensão incalculável, mas é igreja do mesmo jeito. Teve um artigo há alguns anos que um ateu escreveu assim: por que a sua igreja é chata? E aí ele vai listar 10 motivos por que as igrejas são chatas. E aí dentre os motivos ele vai dizer que a igreja é monótona, a igreja é cheia de regras, a igreja tem as mesmas pessoas, às vezes o sermão não te inspira, não toca em você, você vê as mesmas pessoas. Mas sabe de uma coisa? Essa pessoa que escreveu nesse artigo não tinha dimensão de que o que torna uma igreja alegre para nós não são seus elementos internos ou externos que possam aparecer. Não é o melhor sermão que eu possa produzir, pastor Rom, pastor Giovanni.
mas é a unidade em Cristo Jesus. É isso que faz brotar um sorriso para nós, porque somos irmãos. Somos irmãos e irmãs no reino do nosso Senhor. E lá no céu vai ser exatamente isso, na Nova Jerusalém. Então você precisa começar a gostar de igreja agora. E aí eu te indico um livro para você amar ainda mais a igreja. O nome do livro é Por que Amamos a Igreja? Do Kevin DeYoung. Depois você pesquisa esse livro. Talvez vai mudar muito o que você pensa a respeito de igreja como um ambiente chato. A igreja é para ser um lugar de alegria no Senhor Jesus. Mas é para ser um lugar que a gente confessa a mesma coisa. E nessa confissão precisamos entender que essa unidade ela é formada por um só Senhor. É uma só fé, afinal de contas. Um só batismo. E aqui não está sendo dito do modo de batismo. Não é o modo por aspersão, imersão ou efusão. Os 3 modos conhecidos de batismo. É a qualidade do batismo. É em nome de quem nós somos batizados. Um só batismo, diz o texto aqui para nós, é o batismo que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Num lugar, num ambiente, numa igreja local que reconhecidamente tem Jesus como seu Senhor. Não qualquer outro elemento externo, não qualquer junção de fé com obras, de graça com obras, melhor dizendo, mas uma fé que entende que esse Senhor, Ele morreu por nós. E a sua obra completa nos faz dignos da vocação que nós somos chamados. Olha o texto retornando para o primeiro verso. Há um só batismo nesse sentido. Não importa se você chegou aqui batizado por imersão, por efusão, nós presbiterianos entendemos que a aspersão é um elemento bíblico e nós podemos ver vários textos apontando para essa realidade, mas ainda não é isso que nos define como fé. É a qualidade do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que há um só Deus e Pai de todos. Todos aqueles que professam. O qual age sobre nós todos. O qual age por meio de nós. Isso aqui é uma outra riqueza que o texto está nos dizendo. Deus se move através da sua igreja. Em várias frentes e realidades. Deus escolheu o seu povo para atuar no mundo, para sermos embaixadores. E essa é uma excelente definição de igreja que eu gosto muito. Nós somos embaixadores do reino celestial de Jesus, proclamando as boas novas e as suas ordenanças, para vivermos como irmãos e irmãs na presença dele. Talvez não deu para você anotar essa definição. Depois você volta no sermão e anota. O ponto é, nós somos chamados para ser esse corpo. Para confessarmos essa fé. E nós não abraçamos todo tipo de fé. E aí talvez você me pergunte, uma pergunta prática. Então, pastor, significa que eu não posso ser madrinha? Não posso ser padrinho do batizado do meu sobrinho, da minha sobrinha na igreja católica? Não. Porque nós temos elementos para dizer que não é a mesma fé, afinal de contas. E eu não estou falando isso para te ofender, não. Talvez você venha do catolicismo romano. Talvez você venha do espiritismo. Talvez você venha de outra religião. Não estou dizendo isso para ofender você, eu estou dizendo que a palavra de Deus está dizendo. Essa é a minha função enquanto pastor. E a palavra de Deus está dizendo que se nós não tivermos a mesma fé, nós não temos direito de dizer que estamos alicerçados e aliançados na fé no Senhor Jesus. Então significa, pastor, que eu não posso ter a mesma experiência de fé e comungar com um espírita? Não. Isso não significa que você não pode ser amigo, amiga. Isso não significa que você não possa manter contato, estar presente na vida dessa pessoa. Isso é necessário, porque senão como é que você vai evangelizar? Como é que você vai pregar as boas novas? Mas isso significa que nem tudo você pode trazer para dentro da sua vida, como experiência de fé. Entenderam? Esse é o ponto aqui para nós. Mantermos essa confissão de que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos aqueles que confessam o seu nome. E nisso nós nos mantemos unidos espiritualmente. Nisso há o privilégio enorme de ser igreja, meus irmãos. Como eu disse, igreja não é um acessório para a gente ter. Não é um plus que a gente tem na nossa vida. É algo central para nós. Viver vida de igreja é algo que tem que estar no seu desejo mais profundo e íntimo.
Deve ser algo que move a sua rotina, o jeito que você organiza a sua agenda, a sua semana, pequeno grupo, servir na igreja. Não sei, estar em contato com os irmãos. Pastor, não sei fazer muitas coisas. Pastor, não tenho muitas habilidades e dons. Não interessa no final das contas. Interessa você estar imerso na vida da igreja. Você pode servir com pouco. Você pode servir com aquilo que Deus te deu. É justamente isso que o Senhor Jesus nos ensina nos todos os evangelhos sobre serviço. É se dedicar com aquilo que você é, com aquilo que você tem, com quem Deus te fez hoje. Não precisamos mais do que isso. E aqui eu quero caminhar para o final. Pensando com vocês, meus irmãos, que nós somos uma unidade no meio da diversidade. Ontem o reverendo Tarcísio, lá no acampamento, disse um negócio muito interessante. Ele disse assim, igreja é um projeto muito engraçado. Que como que Deus reúne esse tanto de gente diferente, de criação diferente, de modo de pensar diferente, gente que tem gostos diferentes. Por nós mesmos não daríamos certo, não é verdade? Mas Deus reúne a gente e dá certo. Porque Ele mesmo forma em nós essa unidade. Ele mesmo diz para nós que a gente considere mais o nosso irmão do que a nós mesmos. Que o outro tenha mais lugar e privilégio à mesa do Senhor do que nós mesmos. Que outro lugar no mundo você vai encontrar essa filosofia de vida que é o Evangelho nos explicitado aqui? O mundo lá fora é cada um por si, que vence o melhor. Na igreja não. Na igreja todos nós somos chamados a compadecermos uns dos outros e amarmos os outros a ponto de considerar o outro superior a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 12. Lá em Filipenses capítulo 2 também. Veja que a dinâmica do Evangelho não diz sobre uniformidade, ou seja, não somos todos iguaizinhos, completamente formatados da mesma maneira. Não. Temos nossas diferenças, e muitas. Desde o momento que nós somos criados por famílias diferentes, nós somos diferentes. Mas ainda assim nós somos um. Ainda assim nós somos um povo só. E é isso que eu gostaria que você saísse dessa noite pensando. Eu sou um com meu irmão e minha irmã. Eu tenho um povo. E se você ainda não faz parte disso, se você ainda não vive isso, mas você tem sentido esse desejo, ou sentiu o desejo pela atuação do Espírito Santo no seu coração, através da mensagem, não perca o seu tempo. Não deixe para amanhã. Não pense assim, eu vou me formar primeiro, eu vou me casar, eu vou fazer minhas coisas, depois eu vou para a igreja. Esse pensamento é um pensamento ardiloso e do próprio Satanás. Porque pode ser que você não tenha tempo. Pode ser que você fique pelo caminho. Mas se você investir a sua vida naquilo que é projeto de Deus, você vai ter uma comunhão com o Pai. Não tenho dúvidas disso. Porque você vai ver o Senhor Jesus atuando no meio do seu irmão e da sua irmã. No meio dos seus irmãos. Por fim, antes de fazer aplicações do texto, gostaria de relatar o que aconteceu no nosso meio comunitário, na nossa igreja local recentemente. Nós lutamos a luta de um dos nossos irmãos e de uma de nossas irmãs. Estou falando do presbítero Fernando e da Paula, queridos nossos, que tiveram a sua pequena por um fio, né, reverendo? Mas nós oramos, nós nos ajuntamos, nós nos mobilizamos. As irmãs preciosas da nossa igreja até escala para alimentar esses nossos irmãos, o Fernando, seu filho pequeno Tobias, fizeram. Não estou falando isso para vangloriar a igreja do Bueno, mas estou dizendo isso para demonstrar o que é ser igreja. Talvez você nunca teve um parâmetro antes. E nós batalhamos, insistimos, oramos. As nossas reuniões de quarta-feira pela manhã era aquilo que ocupava o nosso tempo. Deus fez. Deus poderia não ter feito. Poderíamos ter algo, um fim trágico do nosso ponto de vista. Mas ainda assim,
como diz as palavras do próprio presbítero Fernando, ele experimentou igreja como ele nunca tinha experimentado. Você é convidado a experimentar disso, desse amor, desse cuidado do Senhor Jesus para com você. Quanto a nós, ainda continuaremos falhos. Ainda cutucaremos, às vezes, de um jeito errado. Mas se você permanecer alicerçado no amor de Jesus, você não vai se decepcionar com homens. Mas você vai ver a resposta neles, nós como igreja, de um coração que busca o Senhor. Então deixe-me aplicar o texto, pelo menos 3 maneiras para nós. A primeira é, pegando do último ponto, não julgue ninguém pela sua própria régua. Não se coloque como parâmetro espiritual das outras pessoas. Porque senão você vai cair no erro que Jesus diz lá em Mateus, da hipocrisia, de julgar e depois ser julgado. Porque você se fez com uma própria régua para as pessoas. E você pode afastar as pessoas de Jesus porque o seu parâmetro espiritual é melhor do que os outros. Nós não temos isso. O que nós temos é uma confissão limpa aqui. É disso que nós precisamos. Então não julgue ninguém de uma maneira errada, que passa por questões do seu gosto, se você gosta daquele penteado, se você acha que o irmão usou um perfume que não deveria usar, esquece essas bobagens. Firme naquilo que é importante. Essa é a primeira aplicação para nós. A segunda, muito séria, é que nós não temos comunhão espiritual com aqueles que não professam a mesma fé que a gente. A gente não tem comunhão espiritual com essas pessoas. Não deixe elas entrarem na sua vida com as suas espiritualizações, dizendo que tudo faz parte do mesmo pacote de fé. Não faz. O apóstolo Paulo vai dizer lá para a igreja que participava de festas em Coríntios, que aquilo era como viver para os ídolos. Estou falando do episódio de sacrifício. Aquilo era idolatria. Não caia nisso. Mais uma vez, não estou falando para você se afastar dessas pessoas. Estou dizendo para você não ter comunhão espiritual com essas pessoas. E por fim, faça esforço no vínculo da unidade da paz. Não meça esforços. Essa semana mesmo, ligue para alguém. Marque um café. Procure alguém para você falar de Jesus, caminhar com Jesus. Mas também, se você está fragilizado, busque ajuda. Busque ajuda no irmão, na irmã da sua confiança. Busque ajuda em nós, liderança da igreja. Isso é ser igreja, meus irmãos. E é disso que nós precisamos, afinal de contas. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, Deus amoroso, como o Senhor é bom ao pensar num projeto tão audacioso, que é ser igreja, que é fazer igreja, que é formatar uma igreja. Nem nos nossos melhores dias poderíamos pensar em algo tão profundo, em algo tão lindo da parte de Deus, que é fazer uma família de gente que nasceu com pais e mães diferentes, mas que afinal de contas tem o mesmo Deus Pai, um só Pai de todos nós, como diz o texto. Minha oração nessa noite, Pai, é para que a gente sinta ânimo e vontade de ser, pertencer e viver igreja. Que esse seja um desejo íntimo e profundo de todos nós que estamos aqui nessa noite. E se há alguém aqui, Senhor, nessa noite que ainda não conhece a Ti, se há alguém aqui que não tem um relacionamento contigo, mas foi compelido nessa noite para estar aqui, para ouvir essa mensagem, nossa oração é para que o Teu Espírito Santo atue com a salvação. Primeiro passo para essa família da fé. E que haja alegria e regozijo nessa igreja por sermos irmãos que amam uns aos outros. E que há também perdão quando nós machucarmos uns aos outros. Nós não somos os melhores, mas temos o melhor entre nós. Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por vida e obra completa de obediência nos garantiu redenção. E agora, ao final desse culto, eu posso abraçar alguém e dizer: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Bom demais fazer parte disso com você.
Esse seja o nosso desejo, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.